Vamos lá, galera. Mais uma live aí. Só o pessoal que vai entrando, por favor, me confirma se o áudio tá dando problema. E me desculpem um atraso aí de mais de 20 minutos, porque eu tava com problema na conexão aqui e no áudio, tá? Aí arrumei um outro fone aqui. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Obrigado, Carlos. Era isso que eu queria saber. Eu tô só esperando o Ban entrar. E vamos que vamos. Mandei uma mensagem pro Ban aqui. O Ban entrando, a gente já começa. Tá bom? Mais uma live aí. Quem não conseguir assistir a... obrigado. Quem não conseguir assistir a live hoje, ou não conseguir depois vê-la no Instagram, perder alguma parte, algum pedaço, entrou o Ban ali, vamos lá. Depois ela vai estar disponível no YouTube. Agora eu entendi como é que faz para salvar as lives do Instagram no YouTube. Fala, Ban! E aí, Rodrigo? Beleza? Beleza? Maravilha. Tudo certo? Desculpa o atraso aí, eu tava com problema na conexão e no áudio, tá? Não, e aí aqueles problemas de última hora que a gente sempre tenta resolver o mais rápido possível. Relaxa, depois você me paga uma coca aí. Fica tudo certo. Então vamos lá, Ban. Finalmente aí. Primeiro, saudade de você, cara. Faz tempo que eu não te vejo. Cara, acho que tem um ano já que a gente fez aquele último curso, né? Exatamente. E a gente tinha um curso marcado aí para esse ano, né? Pois é. Que ia ser dia 28 de abril, né? Isso, ia ser dia 28 de abril. Ia ser um bootcamp, né? Um intensivão, um curso especial. E nesse curso especial a gente ia apresentar técnicas de Kali e Jeet Kune Do. A gente ia fazer aí um percurso. Para quem não sabe, né, Bootcamp nos Estados Unidos é um intensivão, né? A pessoa vai treinar a parte física, a parte técnica. Então é uma coisa bastante completa, assim, e tem o objetivo de integrar as pessoas a arte marcial que está proposta nesse bootcamp. Exatamente, dar uma vivência também para a galera. Ia ser um baita de um circuito com diversas atividades, tanto de Jeet Kune Do, tanto de Kali, sendo divididas por esse circuito todo, né? Infelizmente, aí esse semi-lockdown que a gente tomou aí... É uma pena, infelizmente, como eu estava falando na live com o Bosco na terça-feira, o mundo mudou, né? O mundo mudou e a gente tem que se adaptar aí a essa realidade e, infelizmente, as coisas nunca mais vão ser como eram antes, né? O Bosco ontem usou um termo bastante bacana, falou, olha, o mundo de 2019 não existe mais. O mundo de 2019 não existe mais. Né? Então a gente vai ter que... Oi. E isso, querendo ou não, tá fazendo a gente dar uma rebolada aí nas formas de trabalho, né? Que inclusive é uma das coisas que a gente resolveu conversar hoje, né? Legal, a gente vai estar trabalhando hoje na pauta aí, a gente vai estar perguntando. Quem tiver perguntas extras aí, galera, do pessoal que estiver online, por favor, mandem as perguntas e a gente vai respondendo aí no meio da conversa. Tá bom? É isso aí. Então vamos lá. Bom, primeiramente, Ban, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí da sua vivência marcial, da sua história marcial, como você descobriu o Jeet Kune Do, como você aprendeu o Jeet Kune Do, porque tem muita gente que acha que Jeet Kune Do não é uma arte marcial, que é uma filosofia, né? E que cada um aí pode sair fazendo o que bem quer, o que bem entende, né? E a gente sabe muito bem que não é assim, é uma arte marcial e é bastante consodorizada, né, e é bastante estruturada, tem uma linhagem muito séria. Então conta pra gente aí, se apresenta, quem é você, qual a sua vivência marcial e como você descobriu o Jeet Kune Do, como você aprendeu o Jeet Kune Do. Tá legal. Eu sou o Ban,
Eu estudo o Jeet Kune Do desde 2003 e eu pratico desde 2010. Então são 10 anos praticando o Jeet Kune Do, 11 anos sob a supervisão do Sifu Yaku Siderato, que foi a pessoa responsável por trazer o Jeet Kune Do ao Brasil, né? E a minha vivência em artes marciais, na verdade, começou em 2003, né? Porque eu sempre fui um cara pequeno, né? E eu consegui a proeza de arranjar uma treta no primeiro dia de aula da quinta série. E foi com a galera da oitava, né? Naturalmente. Ah, Então, eu senti uma necessidade de estudar algo de forma séria, de fazer um estudo de artes marciais, de realmente praticar. Eu era muito instintivo, por assistir filmes, por sempre gostar do assunto, você sempre acaba aprendendo alguma coisa. Mas não tinha uma prática realmente de artes marciais com alguém que me orientasse e tal. E aí, em 2013, eu comecei a fazer algumas aulas de boxe. E estava gostando, legal. sem problema nenhum. Só que tinha sempre a desvantagem do meu tamanho. E o boxe também, principalmente por só trabalhar braço, eu ficava sempre em desvantagem com algum oponente maior que eu. Que no caso eram todos. Porque, convenhamos, um moleque da quinta série, quantos metros ele pode medir, né? E aí, numa madrugada, eu sempre tive insônia, né? Numa madrugada, eu estava assistindo o SBT e passou aquele documentário, A Maldição do Dragão, que é um documentário que fala especificamente do Bruce Lee e do Jeet Kune Do. Legal. E, por conta disso, eu resolvi pesquisar quem era o Bruce Lee, porque para mim era simplesmente um ator, e eu, sinceramente, nunca tive interesse em procurar os filmes dele para ver até então. E aí aquele documentário me chamou a atenção. Comecei a pesquisar e eu descobri que o Bruce, ele era, além de um ator, um artista marcial. Na verdade, ele sempre considerou primeiramente um artista marcial e depois um ator, né? E aquilo meio que abriu minha mente. Aí eu via depoimentos nesse documentário do próprio Chuck Norris, né? E eu sabia que o Chuck Norris era um campeão de karatê muito renomado, né? E, se eu não me engano, acho que o próprio Joe Lewis comentava também nesse documentário. Calma aí, tem uma mensagem. Tem uma televisão alta e está atrapalhando É um pouco. minha, é minha. Eu vou pedir pra Fernanda baixar. Você pode baixar a televisão, a Fernanda, que tá atrapalhando no áudio. Então, e por conta desse documentário eu fui estudar o Jeet Kune Do, só que em 2003. Eu fui ter internet banda larga, acho que em 2004. Talvez perto de 2005, não tenho certeza. Então, você pesquisar as coisas na internet naquele tempo era uma outra coisa. Você não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Então, quando você digitava Jeet Kune Do, eu não lembro se já existia a Wikipedia, mas se existia, as informações eram muito vagas e às vezes contraditórias, né? Por exemplo, falava que... Eu lembro que estava no Wikipedia. Agora eu não lembro se foi nesse ano exatamente. Falava assim, que o Jeet Kune Do ele era baseado no Wing Chun, que era um sistema característico por ser direto e com movimentos circulares. E para mim isso era muito... Como assim, cara? É direto e ao mesmo tempo é circular, não faz sentido, né? Era muito difícil a gente encontrar informações naquele tempo, né? Sim. Então, qualquer PDF que aparecia, eu estava baixando, estava estudando e estava tentando aplicar o que aquilo estava dizendo. E foi assim até 2009, quando eu encontrei o Sifu Yaku Siderato e a gente começou um grupo de estudos. Legal. Eu sempre gostei muito assim de como o Yaku aborda as coisas, porque ele sempre foi uma pessoa muito humilde dentro do conhecimento dele. Ele sempre pensou assim, olha, eu entendo um pouco de Wing Chun. E quando eu digo um pouco, a gente coloca aspas aí, porque ele já era instrutor há um baita tempo. E ele fez o seguinte, ele falou, olha, eu entendo um pouco de Wing Chun, então eu posso orientar com a base que eu tenho, né? E aí a gente começou um grupo de estudos. Ele falou, olha, eu não sei se isso é Jeet Kune Do, mas isso pelo menos é a minha interpretação de Jeet Kune Do com base do que eu conheço de Wing Chun, né?
E por um ano foi dessa forma. A gente estava em uma instituição, só que a gente não estava satisfeito com o método, né? E por conta disso, resolvemos procurar algum aluno do Bruce Lee que pudesse realmente nos orientar. Só que o YouTube naquela época também não tinha conteúdo, né? O YouTube só tinha vídeo de gato. Então, quando você colocava Jeet Kune Do, aparecia de tudo que você pudesse imaginar, tudo que não tinha nada a ver com Jeet Kune Do. E algumas pessoas que a gente via uma certa seriedade. A primeira pessoa que a gente tentou o contato foi o Taki Kimura, que, para quem não conhece, foi um dos primeiros alunos do Bruce Lee, um dos mais renomados, né? Só que o Taki já não estava mais ensinando naquela época e quem estava assumindo a academia dele, se eu não me engano, ainda era o filho dele, o Andy Kimura. É o Andy, né? é o Andy Kimura. Isso. E naquela época era o Andy. Depois de um tempo passou a ser o Sifu Abe Santos, né? Mas naquela época ainda era o Andy. E aí a gente falou, vamos procurar outra pessoa. E aí o Iaco começou a pesquisar o Ted Wong, né? Só que nisso eu já estava apaixonado pelos vídeos que eu via do Otávio Quinteiro. E eu falava, quem que é esse cara? Porque esse cara é um absurdo, esse cara é explosivo, ele tem base para falar, ele diz isso é Jeet Kune Do, isso não é Jeet Kune Do, então esse cara no mínimo tem algum conhecimento, né? E eu comentava com o Iaco gostava também, só que a gente não sabia quem ele era. E também aparecia alguns vídeos, poucos vídeos do Jerry Putit. E eu falava, mas quem que é Jerry Putit? O Iaco também não sabia, aí um dia eu pesquisei, eu falei, olha, Iaco, Jerry Putit, ele foi aluno da última turma de alunos do Bruce, que era uma turma de elite. Aí eu falei, olha, geralmente isso é benéfico, né? Porque o cara treinou com a última forma de pensamento, ele tem mais conhecimento para passar das últimas visões do Bruce Lee. Então já estava meio que certo que a gente ia entrar em contato com o Jerry. Depois de algum tempo, eu vi um vídeo do Jerry que tinha o Otávio Quinteiro junto. Legal. E aí foi falei, tá. Então, agora está explicado de onde vem a base desse Otávio. O Otávio foi aluno do Jerry, e se eu não estou enganado, foi o mais graduado de todos. Eu não tenho certeza se ele é mais graduado que o Ed Monaghan, mas ele foi um dos mais graduados também. Né? Só para galera, só para explicar para a galera qual que é a nacionalidade dele. Tá legal. O Otávio ele é americano, porém ele é de descendência porto-riquenha. E o Jerry é americano mesmo, né? E os dois atuavam, então, até então, acho que o Otávio atuava em Phoenix, no Arizona. Não, em Sacramento, o Otávio atuava. E o Jerry sempre trabalhou em Los Angeles, né? Depois de algum tempo, então, a gente fez as pontes, fomos conversando e o Iaco foi fazer o treino com o Jerry em 2010. No que ele voltou, né, fizemos uma série de treinos, vários intensivões, ele foi me atualizando e passei a instruir o mesmo método que o Iaco estava instruindo também. Legal, então, legal, bacana. Basicamente é isso, desde 2010, hein, trabalhando com o Jeet Kune Do. Bacana, bacana. Então, hoje você só dá aula de Jeet Kune Do? Eu trabalho também com música, né? Eu sou músico, produtor musical, produtor audiovisual, mas também tenho um trabalho com o Jeet Kune Do. Na verdade, é 50-50. Minha vida sempre foi assim. Minha família é de músicos, então não teve como fugir da música. Legal. Mas minha vida sempre foi essa, trabalhar com música e artes marciais. Legal. Eu sempre assisto uns vídeos seus lá, que você, dos seus shows, da banda. Tô sempre vendo uns vídeos que você posta lá. Bem bacana. Pô, legal, legal. Então vamos lá, vamos seguir um pouquinho aqui o roteiro. Eu fiz algumas mudanças sem você saber, obviamente, porque é importante. É importante, lógico, é importante. Vamos lá. Para você, existe outros professores de Jeet Kune Do aqui no Brasil que você conheça? Existe sim. Eu não posso atestar sobre o trabalho deles. Sim, não, porque, só sinceramente, se eles são realmente... Como eu sei
que um professor, ele aqui no Brasil, ele realmente treinou Jeet Kune Do, ou ele não treinou, é um picareta, é um sacana, como tem tantos por aí. Tá legal. Então vamos lá. Só respondendo primeiramente a primeira pergunta, né? Existe sim outros professores de Jeet Kune Do no Brasil, porém eu não posso atestar o trabalho de pessoas que eu não conheço. E eu não faço isso. Tá? Então, assim, por exemplo, eu sei que o pessoal da Associação Brasileira de Jeet Kune Do, depois de algum tempo, eles foram treinar com o Wednesday Night Group. E hoje eles são representantes deles aqui no Brasil. Né? Porém, eu não conheço o trabalho do Wednesday Night Group, vi algumas diferenças do que eles ensinam relacionado ao que a gente faz, né? E tudo bem. Agora, é inquestionável que eles foram buscar também o conhecimento através de alguma fonte. Né? Pelo que eu sei, eu não tenho certeza, eu vou falar isso agora até com certo receio, porque eu não me lembro exatamente como estava a informação, mas eu lembro que eles fizeram meio que uma bateria de treinos, né? Falaram que, pelo menos está no site deles, que eles foram visitar o Wednesday Night Group, que na época era o Tim Tackett, que era o presidente, hoje ele é um presidente de honra, né? Sim. E eles, inclusive, visitaram a Fran, que é a presidente da Associação de Orthopedics Jeet Kune Do Association, né? Mas eu não sei como que é o trabalho deles. Então, assim, tem pessoas que ensinam Jeet Kune Do aqui no Brasil, sim. Isso é indiscutível. Mas eu não posso falar do trabalho deles, simplesmente isso. Maravilha, maravilha. Acho que esse é um princípio que geralmente as pessoas querem saber, né? Se existe. Desculpa, você fez uma outra pergunta, né? Uhum. Como identificar o picareta, né? Sim. Simples, procura a fonte. Procura a fonte, vê da onde vem o conhecimento desse cara. Para quem não Esse cara sabe, disse que né? aprendeu com quem? Para quem não sabe, eu sei porque eu conheço virtualmente e sempre converso com alguns deles, os últimos alunos do Bruce Lee, né? Então, Tim Tickett, Chris Kent, todo mundo que você pode imaginar, falo com o Andy Kimura, então todo mundo que você pode imaginar e que ainda está vivo, né, eu converso. Então Sim. a gente está sempre trocando ideia aí, inclusive com a família Inosanto, que tem uma ligação muito intimista com o Jeet Kune Do. Então, Sim. por ser uma linhagem muito nova, não tem como fugir. Você tem foto de todo mundo, de todas as classes, de todas as turmas, e se alguém estiver falando, eu dou aula de Jeet Kune Do, bacana. É muito fácil você escrever no Facebook, procurar o perfil de um desses professores que ainda estão vivos, falar, fulano de tal treinou com você ou treinou com você, se você sabe se isso daqui, esse vídeo é Jeet Kune Do, eles vão te responder, cara. Todos eles são muito acessíveis, são muito educados, nem todos eles têm Essa é muito uma das tempo. vantagens. Essa é uma das vantagens do fato do Jeet Kune Do ser novo, né? Porque é muito fácil aparecer o mestre e falar assim, não, porque eu ensino estilo, eu vou dar um nome aleatório, desculpa se esse estilo existir, tá? Do estilo do Pato Manco, por exemplo. Uhum. E... você treinou com quem? Ele inventa um nome chinês lá e não tem como Shen você Shun pesquisar, Shao. cara. Exato, não tem como você pesquisar, porque são... pelo que eu me lembre, são 200 estilos de Kung Fu reconhecidos só. Quer dizer, fora outros estilos de outras famílias que não cresceram tanto, que não são tão conhecidos assim. Então, é difícil você pesquisar fontes quando vem alguém assim. Agora, quando você está falando de Jeet Kune Do ou alguma arte que seja mais recente, é o que eu sempre falo. Não tem como você aprender algo que foi criado por um único, que foi passado para poucos, se não com esse único, ou se não com esses poucos. É uma linhagem muito fechada, né? É uma linhagem muito fechada e muito bem estruturada. Então fechada, não adianta. Porém, é uma linhagem fechada, porém o sistema é aberto.
Sim, né? sim, sim. Deixando bem claro, assim, não é aquela questão de, não, porque é uma seita. Você não precisa parar na frente do templo lá e esperar 2 dias para você entrar e aprender Jeet Kune Do. Do templo, não. Da minha aula, talvez sim. Tá certo, tá certo. Inclusive, quero Então, mandar um abraço aí para meus alunos aí que estão aí na live acompanhando. opa, Valeu aí, pessoal. obrigado. Estamos sempre Obrigado ao juntos. pessoal aí, obrigado ao pessoal que está acompanhando a live. Vamos lá. É o seguinte. Em quanto tempo uma pessoa pode aprender Jeet Kune Do? Qual o tempo Aí, mínimo, mais ou menos assim, chutando, que a pessoa ela possa aprender Jeet Kune Do, começar a aprender Jeet Kune Do? certo. Cara, muita gente pergunta isso para mim e eu sempre vou responder da mesma forma. Aprendizado, ele é relativo. Cada pessoa vai ter um nível de aprendizado. Ela pode aprender mais rápido, outras pessoas podem ter mais facilidade com algumas coisas do que outras. Só que o que eu posso dizer também com base na experiência que eu tenho, que em 4 anos, assim, de alguém treinando com a gente, Com é quando ela frequência? começa, com frequência, regularmente. Em 4 anos de treino é quando a pessoa começa a pensar Jeet Kune Do. Legal. Porque no princípio é muito difícil você fazer a pessoa entender qual que é a mentalidade do Bruce Lee a respeito de Jeet Kune Do. Porque tem muita informação que é propagada assim como, meu, dá até raiva, assim, por exemplo, quando o Bruce fala assim, use o que for necessário, acrescente o que for seu, descarte o que for desnecessário, ele não necessariamente está falando sobre Jeet Kune Do, ele está falando sobre arte marcial. Então, assim, é mais importante para o Bruce Lee, era mais importante para o Bruce Lee você ser honesto marcialmente do que você aprender o Jeet Kune Do. E até a pessoa entender que o Jeet Kune Do é a forma do Bruce Lee pensar e não a forma dela pensar, isso é um processo demorado. Então, eu posso dizer o seguinte, você aprender as movimentações básicas. Eu tenho um grupo que começou agora em dezembro a treinar comigo. E a gente está indo para o sexto mês de treino. E agora que eles estão se familiarizando com as movimentações básicas. Mas uma coisa é você aprender e outra coisa é você dominar. E isso é muito relativo, cara. Não tem como eu dizer para você, olha, são 3 anos, são 2 anos, é 10 anos. Não tem como dizer isso para você. Não tem como dizer. Cada pessoa vai ter um nível de Não, desenvolvimento sim, que muitas vezes é sim. diferente. Então, assim, para a gente colocar até um ponto final nisso, e é legal para que as pessoas parem de ficar determinando coisas, porque eu comprei o tal do Jeet Kune Do, né? A gente já vai chegar lá, a gente já vai falar sobre o tal, mas só para elaborar isso, o Jeet Kune Do é uma arte marcial, não é uma filosofia e também não é uma técnica secreta que morreu com Bruce Lee. O Jeet Kune Do é uma arte marcial com uma filosofia inserida nela. Né? E essa filosofia, marcialmente Tá. falando, ela Quando pode se eu, resumir. quando eu digo filosofia, é que, por exemplo, muita gente vai ler o tal ou vai ler alguma coisa na internet e vai dizer assim: use aquilo que for útil para você e o resto você jogue fora. E aí a pessoa fala assim: beleza, eu vou inventar um negócio aqui na minha cabeça e tudo que eu achar descartável de outras artes que eu ver em vídeo, por exemplo, nem treinar, né? Que eu ver em vídeo, por exemplo, eu vou jogar fora e vou aproveitar aquilo que eu acho útil e vou começar a ensinar Jeet Kune Do. Isso é clássico, né? Não. Isso é um absurdo. Na verdade, é um absurdo. As pessoas não. É o que eu sempre falo: ninguém pagava uma fortuna, porque o Bruce Lee era um dos professores mais caros do tempo dele, né? Ninguém pagava uma fortuna para o Bruce Lee para ficar fazendo o que quiser na frente dele, ele olhar e falar: isso aí, tá certo. Isso não existe. Entende? O Jeet Kune Do tem uma metodologia,
ele tem uma linha de pensamento, e se você foge dessa linha de pensamento, pode ser uma arte marcial eficiente, pode ser uma arte marcial legal, mas deixa de ser Jeet Kune Do. Isso, legal, bacana. Então isso, eu acho que isso tem que deixar bem claro. O Jeet Kune Do é uma arte marcial estruturada, não é uma técnica secreta que morreu em 1973 com Bruce Lee, certo? Inclusive, a gente vai falar do Tao, mas o Tao foi escrito posteriormente, né? Posteriormente à Sim. morte do Bruce Lee. Mas, então é isso, eu não posso sair inventando qualquer coisa e falar, eu sou professor de Jeet Kune Do. Existe uma linhagem, existe um caminho de treino e é muito bem estruturado. Sim, exatamente. Legal, legal. Ô Ban, quais eram... Bom, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou todo mundo aí num pandemônio aí, inclusive eu perdi aí um dos nossos professores, né? Um dos nossos mestres, que é o Greg Island. E o Greg, ele teve uma história com o Jeet Kune Do também, né? Teve um conhecimento. Não que ele tenha chegado a treinar, mas ele chegou a se envolver com as pessoas do Jeet Kune Do. Então, assim, quais eram os seus projetos? Como que você está sentindo essa pandemia hoje para você? Quais eram os seus projetos antes da pandemia? Bom, o meu projeto sempre foi expandir o Jeet Kune Do da forma correta. Né? Eu nunca tive planos de enriquecer com o Jeet Kune Do, nunca tive planos de ser milionário, digamos assim. Né? A minha ideia sempre foi que todas as pessoas que quisessem aprendessem da forma correta. Né? Então, eu estava engatinhando de forma a encontrar novos lugares para estabelecer grupos. Né? E isso estava rolando bem, né? Sem problema algum. O grupo de São Paulo estava crescendo pra caramba, porque algumas pessoas não sabem, mas o Iaco e eu somos do ABC. Uhum. Então, o pessoal que sempre procurou a gente não tinha essa oportunidade de treinar com a gente, justamente pela distância, horário dos treinos. Né? Não é tão longe, mas pelo horário dos treinos realmente complica, né? Uhum. Então, em dezembro, a gente tinha resolvido essa questão, né? Eu montei esse grupo no Ibirapuera. Inclusive, agradecer o Lucas, que o Lucas foi um grande cara aí que ajudou na iniciativa aí desse projeto, né? Tá aí nessa live, inclusive. E isso estava dando certo, né? Sem problema algum. E tínhamos planos também de workshops, a gente viaja para ensinar, seja onde for. E realmente, esse período de pandemia complicou tudo. Porque é impossível você desenvolver um sistema marcial por completo sem você ter um parceiro de treino, sem você ter contato físico com outras pessoas. É impossível, senão simplesmente vira sombras, né? Aulas de sombras. E isso não é muito focado na realidade. Então, o que eu resolvi fazer? Como esse grupo tinha começado em dezembro, né? A gente fez um método que eu criei um sistema online que a gente chama de quarentena de Jeet Kune Do, né? E esse sistema pegou todos esses meus alunos, todos eles aderiram, né? E a gente está fazendo treinos online supervisionados por mim, né? Não é simplesmente tá aqui o vídeo e se vira, né? A gente treina junto com o sistema que eu tenho desenvolvido, né? E no meu ponto tem funcionado, né? Porque o pessoal tem conseguido ver as movimentações com mais detalhes, consigo, vamos dizer assim, focar nas coisas que eles precisam realmente ver. E tem funcionado dessa forma. Porém, eu sempre falei para eles, olha, esse sistema ele vai funcionar só até o começo, até o máximo meio do nível intermediário. Não tem como a gente progredir sem um parceiro de treino. Porém, eu acredito que daqui a algum tempo, pouco tempo até, vamos dizer assim, o contato vai estar um pouco mais
flexibilizado, né? Então, quem sabe assim, se ainda for necessário manter esse sistema, a gente consegue fazer alguma coisa focada em treino em dupla, mesmo que em casa mesmo, né? Então, por enquanto, a gente está nessa esperança aí de que as coisas se resolvam logo, mas eu estou suprindo essas questões dessa forma. Legal, legal. Era uma das coisas que eu ia acabar falando, né? De como que tá a sua realidade de treinos hoje, né? Porque é uma dificuldade para todos nós que lidamos com artes marciais. Eu já há 3 anos eu estava discutindo sobre uma plataforma online. O ano passado essa plataforma ela foi para o ar e são cursos, né? São cursos integrados, onde a pessoa vai ter toda a matéria que ela precisa saber sobre faca, sobre carambite, que estão lá. Em paralelo a isso, o que eu fiz? Eu estou fazendo as videoaulas e infelizmente, por eu não poder casar horários com todo mundo, enfim, problemas de conexão e tal, não estou conseguindo fazer nessa metodologia sua. Até mesmo porque o Kali é uma coisa muito, olha, esse movimento aqui, vê, repete, 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 e vamos ver a funcionalidade dele. E eu criei um outro método de que a pessoa, ela pega o link e através desse link ela vai ter uma videoaula montada, né? Sim. Ela vai ter uma videoaula montada e já vai ter a matéria lá integrada. E, cara, eu tô continuando com as aulas particulares, não tem como. Na minha casa, tô mantendo alguns cursos de monitor que a gente tinha começado e as pessoas elas podem vir à minha casa, elas estão vindo e fazendo, e eu estou saindo para ir para a casa de alguns alunos para poder passar treino. O único problema, assim, muitos dos meus alunos estão na taxa de risco, estão na idade de risco ou tem algum problema de saúde que poderia dar uma brecha para agravar a situação com coronavírus. Inclusive um aluno meu pegou o coronavírus, que foi o Dr. Bosco, que deu a live na terça-feira, né? Então ele falou justamente sobre isso. Não é uma brincadeira, a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe até quando vai durar, e a gente tem que tentar manter aí um máximo de atividades, né, de criar atividades para isso, para que funcione, né? Então é muito importante que os instrutores eles se conscientizem disso. O mundo mudou, cara. Uma das coisas que eu tenho focado bastante, Rodrigo, é na estrutura. Sim. Né? Os meus alunos estão aí na live e eles não me deixam mentir a respeito disso. A parte de condicionamento do nosso treino está sendo, assim, explosivamente maior do que já era. E eu sinto isso também. Eu acredito que eu nunca fui uma pessoa que passava condicionamento fraco, né? Então, assim, eu acho que é um período que o artista marcial ele pode utilizar para desenvolver mais ainda o físico dele. E eu não estou falando do quesito estético. Eu estou falando no quesito de que, eu vou desenvolver agora o meu condicionamento. Eu vou desenvolver a minha explosão. Eu vou desenvolver a minha estrutura. Sabe? E muitas vezes a pessoa quer muito técnica, mas falta estrutura. O cara fica lá batendo o saco, mas o cara se toma um soco, ele desmaia. Acabou. Então, como você desenvolve isso? Se fortalecendo. E eu sempre falei para os meus alunos, olha, a gente vai focar muito nessa questão. Muito. Vai ter dias que a gente vai vir treinar e vai ser simplesmente, sei lá, a parte técnica dar algumas sequências assim na luva de foco, só que a estrutura vai ser muito pesada. Toda a parte de condicionamento, toda a parte de ginástica, isso vai ser muito pesado. E eu acredito que esse período de confinamento seja o ideal para todo artista marcial pensar dessa forma. Vou fortalecer o corpo. Legal. É o que eu tenho feito com os meus alunos, né? Meus alunos que vêm para cá e os meus alunos nas videoaulas, né? Inclusive, boa parte do treinamento das videoaulas é meu treino pessoal. Então, é um treino forte, é um treino que tem coisas bastante básicas que qualquer iniciante ele pode pegar, ele pode aderir,
mas é um treino pesado fisicamente, é o que você falou, é um treino que precisa ter uma força física, é um treino que precisa que a pessoa crie essa resistência, né? Que ela torne isso um esporte mesmo, né? Um esporte no sentido de uma questão atlética, né? De uma questão atlética. De hábito, né? Exatamente. De ter realmente um compromisso com a arte marcial. Né? Não seja simplesmente um dia aleatório que eu vou lá dar uns soquinhos no saco de pancada. Né? Não, tem que ter disciplina, tem que ter ritmo, é o que eu sempre cobro dos meus alunos virtuais. E claro, embora você vá aprender, embora você vai criar novas habilidades, novas resistências físicas, uma coisa que precisa ficar bem claro é que não existe formação online, tá? Não existe o cara se graduar online, em videoaulas. Eu vou aproveitar esse período para poder me graduar, porque é incrível, cara. Eu vi, e alguns alunos meus me mandaram, os caras criando graduações, se gradue online na quarentena, cara. Se gradue online na quarentena. Isso não existe, tá, galera? Isso não vai existir. Isso, pelo menos, não é o meu trabalho, não é o trabalho do BAN. Isso é muito comum nas artes marciais orientais. E, infelizmente, isso é muito comum e é uma coisa que me emputece. Você quer me deixar puto com você e já criar uma barreira de relacionamento? É a pessoa me abordar e falar assim, oi, eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo, e eu queria saber como que eu faço para representar vocês. A nossa resposta é clara, treine. Não, mas não tem como eu ficar vindo para São Paulo todas as vezes. Cara, a gente não vende certificação. Uhum. Eu não vendo certificação. Se fui ACO, não vende certificação. Entende? Não existe isso, cara. Você quer aprender, treina. Inclusive, talvez seja até interessante explicar como que a pessoa consegue uma certificação da Jerry Putit Association ou do Otávio, seja de onde for. Vou explicar primeiro da Jerry Putit. Né? Da Jerry Putit era o seguinte. O Jerry falava, olha, compra meus DVDs. Aí você já fica pensando, mas o cara tá querendo vender uma certificação me vendendo DVD? Não, o que ele estava fazendo? Ele estava te dando uma base em vídeo. E aí, você mandava o material para ele, mostrando como você estava. Se ele achasse que você estava apto para você conseguir fazer o curso de instrutores, aí ele falava, beleza, pode vir. Muitas pessoas, isso para quem é de fora do país, né? Para quem é gringo. Para quem é americano, geralmente essas pessoas são pessoas que treinam regularmente. E elas vão fazer o curso e muitas delas não passam. Quando o Iaco foi fazer o curso na George Putitz, 4 pessoas não passaram. Entende? E, é claro, não é mesmo peso financeiro para a gente, né? Mas o equivalente a $2.000. Então, assim, essas pessoas não passaram e tiveram que fazer o curso novamente no outro ano. E o Otávio, ele tem um sistema muito parecido, né? Você faz o curso dele online, né? A menos que você já tenha uma base, que foi o caso do Iaco, né? O Iaco já tinha uma base da mesma família do Otávio até. E aí ele fala, olha, ainda não tá bom, melhora isso, isso e aquilo. Tá bom, agora pode vir. E tem o risco de você ir lá e ele fala, olha, ainda não tá pronto. Entende? Então, assim, esse negócio de vender certificação, esse negócio de, não, porque eu quero representar vocês, eu sou professor de Hungar. Tô falando Hungar, mas simplesmente por falar, tá? Sou professor de Hungar e eu quero dar aulas aqui de Choi Lai Foot. Cara, isso é um absurdo. Eu nem vou falar sobre o que eu escuto e sobre o que eu leio, porque eu quero me focar no seu trabalho. Porque se eu for falar o que eu recebo, assim, tem as melhores da semana, tem as melhores do mês, a gente elege entre os alunos, assim, as propostas que me mandam, né, as pessoas acham que, sei lá, é uma coisa, eu brinco que é como um Matrix, né? Cola uma coisa aqui na nuca aqui, eu sei Kali, eu sei Jeet Kune Do, eu sei Jiu-Jitsu. E não é assim.
entendeu? Não é assim nunca, vai ser assim independente de como o mundo estiver, entendeu? A gente sempre tem a esperança de que em breve a gente consiga novamente, nem que seja fazer pequenos grupos, né? Sim, Pequenos grupos, tentando manter o máximo de distância possível, máscara, enfim, da forma que for, mas voltar com as nossas aulas regulares, né? sim, sim, com certeza. Isso é bacana. Bom, vamos lá, Ban. Eu queria que você falasse um pouco da história do Jeet Kune Do, e eu queria que você falasse um pouco do tal do Jeet Kune Do, que tem muita gente que compra aí, que acha que vai aprender Jeet Kune Do através do tal, né? Que vai ler o Sim. tal ali, já vai sair e beleza, eu já sou professor, já entendi como o Jeet Kune Do funciona e vou sair dando aula. Só para Uhum. contar um caos, um aluno meu recentemente, ele veio com tal e falou assim, não, mas eu já entendo um pouco de Jeet Kune Do. Aí eu olhei assim e falei, como assim? Ele falou, não, eu tô aqui, eu tenho tal aqui, eu dei uma lida, vi mais ou menos como é que funciona e acho que já dá para sacar mais ou menos. Eu falei, cara, você tá completamente enganado. E eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é o caminho Uhum. qual é o caminho para se aprender Jeet Kune Do, né? O que é o tal, né? O que é esse livro, né? O que é esse livro, o tal do Jeet Kune Do, falar um pouco, desenvolver um pouco a respeito disso. Tá legal. Primeiro você perguntou de onde veio o Jeet Kune Do, né? Como que surgiu, é isso? Exatamente, exatamente. Tá legal. Vamos lá, o Bruce Lee ele era um molequinho treteiro em Hong Kong, né? Sempre estava arranjando confusões por aí. E numa dessas o pai dele falou, olha, esse moleque vai acabar apanhando feio, vamos levar ele para algum professor de artes marciais. Levou ele para o Sifu Ip Man, que é muito conhecido. Eu não vou dizer só no Wing Chun, ele é muito conhecido agora nas artes marciais de modo geral, né? E o Ip Man falou assim, olha, ele é muito novo, eu não vou aceitar um aluno tão novo. Volta daqui a algum tempo. Depois de algum tempo ele voltou com o Bruce, ele continuou treinando, só que tinha uma questão. O Bruce ele não era totalmente chinês, né? E por conta disso, vieram algumas associações de artistas marciais, né? E falaram, olha, a gente não quer que você ensine esse moleque porque ele não é chinês. E aí o Ip Man falou, tá bom, não vou ensinar. Mas quem ensinou foi o aluno dele, o Leon Cheng. Leon Cheng, se eu não me engano. E o Ip Man sempre acompanhou de perto, mas ele não ensinava, né? Até que o Bruce começou a dar um jeito de fazer ele ensinar. Ele ficava na frente da escola, na frente da escola do Ip Man, e sentado na frente da porta, quando os alunos chegavam, falavam assim, olha, o Sifu pediu para avisar que ele não vai dar treino hoje. E aí a galera ia embora e o Bruce tinha aula sozinho com o Ip Man. Então esse foi o contato para o Bruce ter aula diretamente com o Ip Man. Só que ele treinou até mais ou menos os 17 anos dele, né? Acho que dos 13 aos 17, não tenho muita certeza da idade, mas eu acredito que seja esse o período. E numa dessas, o Bruce arranjou uma confusão lá com a galera de Hong Kong. E se eu não estou enganado, foi alguma coisa assim dele ter batido no filho de um traficante, né? De um É cara que de tinha um muita cara da influência lá. tríade. Não entendi? De um cara da tríade. Um cara da tríade, isso é o que eu ouço. Sinceramente, eu não sei dizer se realmente esse cara era da tríade, se ele era um traficante ou se ele só tinha influência. Isso eu não sei dizer. E aí, para preservar a vida dele, né, o pai dele falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos miar essa treta aqui. Eu mando ele para São Francisco para ficar com a tia dele e vocês não encostam na nossa família e deixa tudo certo. O cara falou: não, tudo bem, tá certo então. O Bruce foi mandado para São Francisco, né? E lá em São Francisco ele começou a lavar prato. Né? Só que ele precisava fazer dinheiro. E para fazer dinheiro, ele resolveu dar aulas de artes marciais. Ele não aprendeu o sistema Wing Chun de forma completa. Né? Ele aprendeu só até uma determinada parte. Então ele começou a complementar o Wing Chun
com outras artes marciais chinesas que ele teve uma vivência. E deixo bem claro, vivência, não estou falando de domínio, tá? Então, por exemplo, uma das formas que ele aprendeu louva-a-Deus foi porque tinha um amigo dele que queria aprender tchá-tchá-tchá. E aí o Bruce falou, não, faz o seguinte então, você me ensina louva-a-Deus e eu te ensino tchá-tchá-tchá. Só que o Bruce pegava muito rápido, né? Então, passou algum tempo, o Bruce já estava dominando tudo que o cara ensinava e o cara não aprendeu a dançar porcaria nenhuma, né? E ele começou a implementar essas ideias dentro das aulas dele. E aí que surgiu o Jung Fan Kung Fu Institute, que nada mais era do que o Wing Chun mixado com algumas outras artes marciais chinesas, né? Então, quando a pessoa fala para mim, ah, não, mas chute lateral, peito do pé, o Bruce Lee pegou de tal lugar. Besteira, ele pegou das artes marciais chinesas que ele já tinha tido base, né? Ou vai me dizer que não tem chute peito do pé no louva-a-Deus. É um absurdo falar um negócio desse, né? Enfim. E o Bruce teve uma base de boxe no colégio. Ele foi realmente campeão intercolegial lá da escola que ele estudava, né? Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele percebeu que os adversários eram maiores e ele ia ter muita dificuldade de enfrentar eles dessa forma, né? Então ele começou a implementar conceitos de boxe. Quando ele já estava em Oakland, né, que foi a segunda academia dele, ele começou a colocar esses conceitos e tal, e o Wing Chun dele já não era muito igual, já não era muito próximo ao tradicional. Depois de algum tempo, ele começou a arranjar problemas na comunidade chinesa lá, e agora eu vou contar duas versões da história. Uma versão da história os caras falaram, Bruce Lee, não queremos que você ensine americanos, é só para ensinar chinês. E aí ele falou, vou ensinar quem eu quero, então me mandaram o Wong Jackman para lutar contra ele. Essa é uma das versões. Eu vou falar a versão que eu acredito agora. A versão que eu acredito é que era o seguinte, o Bruce Lee ele vivia visitando as academias de artes marciais que tinham ali na Bay Area, em São Francisco, e ele entrava nas academias, esparreava com os alunos e se demonstrava superior aos alunos, nos sparring. Não que ele batia neles para machucar, nada disso. Mas ele sempre, digamos assim, mostrava que o que os caras estavam fazendo não era nada perto do que ele era, né? E, consequentemente, esses alunos acabavam indo para a academia do Bruce Lee. E ele nunca desafiava o mestre, né? Ele sempre respeitava o professor da academia, mas ele desafiava os alunos, né? E um desses alunos foi o James Lee, né? Que ele praticava Shaolin do Norte, se eu não estou enganado. E aí, o professor do James Lee achou ruim, juntou a comunidade chinesa e falou assim, olha, esse cara está ensinando não chineses, está desrespeitando as academias aí, e ele tem que parar de ensinar não chinês. E aí mandaram uma intimação para o Bruce, falando assim, ou você para, ou a gente vai ter que fazer um desafio, né? E o Bruce falou, eu não vou parar, né? Por que que eu não acredito naquela história santa que os caras falam que o Bruce estava ensinando não chinês e mandaram o Wong Jackman para pegar ele? Porque o próprio Wong Jackman tinha alunos não chineses. Então, essa história assim, do Bruce ser o santo que estava ensinando não chineses, na verdade, isso para mim é simplesmente um Então, endeusamento da realidade, né? A história que eu li do Jess Gies, primeiro aluno do Bruce Lee, que inclusive assistiu a luta, né, do Wong Jackman. Jesse Glover, né? Jesse Glover, desculpa, Jesse Glover. Sim. Foi justamente que, na verdade, a tríade, sim, se inculcou de ele tá ensinando não chineses, mas na verdade não era só pela questão de estar ensinando não chineses. Só por isso. Não era só por isso. Esse não era só por isso. Mas era pela questão de briga de território, tinha briga de valores, entendeu? O Bruce não pagava uma quantia, uma taxa do sindicato, uma taxa da máfia chinesa, enfim, tinha várias outras questões envolvidas, né? Além disso, mas essa foi a história do Jesse Glover.
Apesar que, assim, muita gente acha que o Jesse Glover assistiu essa luta por conta daquele filme da Linda Lee, né? O Bruce Lee, a Dragão, a história do Bruce Lee. Na verdade, quem assistiu a luta foi o James Lee, né? O Jesse Glover não estava ali mais. Mas, enfim, quando isso aconteceu, né? E aí mandaram o Ron Jackman, e o Bruce Lee ele tinha uma vantagem, porque ele treinava o sparring na forma de full contact. Ninguém treinava full contact naquela época, né? Os treinos eram como se fosse o comitê do karatê, né? Na forma assim, demonstrou o golpe e parou, né? E aí o Bruce falou, não vai ter regra, se for para eu lutar, é só dessa forma. E aí os caras falaram, não, então tá bom. E aí tem duas versões da história. Uma das versões que eles lutaram por 20 minutos, né? Até que um meio que olhou para o outro e meio que balançaram a cabeça, tá certo, você mostrou para mim, eu mostrei para você, e cada um vai para o seu canto. Que é a versão que tentaram mostrar nesse filme do Sei, Birth of Dragon. do Birth of Dragon. Isso. Só que eu não acredito nela, não. Sinceramente, essa parte eu não acredito. Porque 20 minutos dos caras se degladiando, tomando porrada em full contact, cara, pra mim isso é uma coisa que não existe, né? Não, ainda Por mais mais assim, que... pelo que eu conheço da história do Home Jackman, eu acho também que não, provavelmente não aconteceria isso. Pois é. Aí, qual que é a parte que é meio que consenso disso, né? Os dois forem se saudar, o Bruce, ao invés de estender a mão para ele, meteu Dedo o no. Bill Sim, Sal sim. no olho dele, né? Finger jab. E aí começou a bater nele, o Won Jackman virou, começou a correr e o Bruce, tipo, continuava indo para frente, até uma hora que ele subiu em cima dele e começou a ir, desiste, desiste. Ele falou, tá, desisto, desisto. Por que que eu acredito nessa versão e não na versão que o pessoal fica falando popularmente, não. O pessoal fica querendo contradizer. Porque o Bruce sempre se alegou campeão dessa luta. Se ele não fosse, por que que o cara não teria pedido uma revanche? Sim, Sabe? Por que que sim, eles não teriam insistido nisso? Então eu acredito sim, nessa versão, sim. Né? sim. Enfim, Desculpa, não foi o. depois que essa Eu até falei que foi o Jesse Glover. Você me falou, foi James o Lee. James Lee. Então passou essa luta, né? Os caras, o Bruce ficou assim sentado num canto pensando, meu, eu não sinto que eu ganhei. Porque eu demorei Porque muito. ele viu um déficit no estilo dele. Exatamente. E aí ele falou, não, vou treinar, vou treinar. E nesse período ele tentou suprir tudo isso com musculação, né? E foi a época que o Bruce Lee começou a ficar, assim, mais troncudinho, assim, né? Porque ele era magro, definido, mas bem magro. E foi a época que ele começou a ficar naquele físico ali próximo do primeiro filme dele, o primeiro filme que ele protagonizou, o Big Boss, né? E numa dessas ele se machucou feio. Ele teve uma lesão num exercício que chama Good Morning, que ele apoiava um peso nas costas e curvava, né? Ele E inventava aí, muito por fazer... exercício, tem foto dele Ele é retardado, cara. A criando, é. realidade é essa. E aí ele ficou um tempão lá não podendo praticamente ficar em pé, tendo que ficar de bruços numa cama, né? E numa dessas ele resolveu então estudar artes marciais. Foi aí que o Bruce começou a entrar nessa neurose de entrar em bibliotecas e falar assim, aonde fica a seção de artes marciais? Fica ali. Ele comprava a sessão inteira, né? E ele começava a estudar e falava, oh, isso aqui é bom, isso aqui é interessante, e fazia anotações, fazia desenhos, tal, guardava. E todo esse material era guardado ali pela Linda Lee, tinha alunos do Bruce que tinha esse material, né? Quando ele foi para Los Angeles, o Bruce ele começou a colocar conceitos de esgrima dentro do Jeet Kune Do. Por que esgrima? Porque o irmão do Bruce, o Robert, ele era esgrimista. E o Bruce era o parceiro de treino do Robert, né? E por conta disso, ele falou, olha, eu lembro que quando eu treinava com meu irmão, a gente fazia um treino assim de um encostar na testa do outro. Um bater na cara do outro, assim, colocando a mão. E eu nunca conseguia pegar meu irmão antes dele, porque ele falava, vamos fazer o seguinte, só com a mão da frente. Ele colocava uma mão nas costas e os dois ficavam lá tentando se encontrar, né? E aí o Bruce falou, meu, essa questão da esgrima, de penetrar antes do adversário é muito boa. E aí ele começou a colocar conceitos de esgrima dentro do Jeet Kune Do, né? Então, a movimentação
ficou na fluidez da esgrima, né? Colocar o braço de destria à frente virou regra, né? Foi formado o que a gente conhece o Jeet Kune Do hoje, né? Que é boxe modificado, Wing Chun modificado e esgrima modificado, né? Por algum tempo, né, o Bruce ele tentava colocar qualquer ideia que ele achasse bacana. Ele ia inserindo. Chegou um ponto ele começou a lapidar tudo de novo. Ele falava, não, isso aqui tá demais. Isso aqui não é simplista. Inclusive, teve problemas até com quando ele estava fazendo atolado em gravações, que ele não estava conseguindo dar aula na academia de Chinatown, que quem assumiu a academia foi o próprio Dani No Santo. Foi Dani No Santo. E chegou um ponto que, tipo, ele trocava cartas com os alunos, falando assim, olha, o Dan tá passando muita coisa ali que tá fora do que eu penso. Por isso a gente vê diferenças de estilo, de famílias, né? Você vê que o Jeet Kune Do do Taki Kimura não é o mesmo Jeet Kune Do do James Lee. O Jeet Kune Do do Dani No Santo não é o mesmo Jeet Kune Do do George Putit, do Steve Golden. Porque foram diferentes períodos que foram sendo passados, né? E o Bruce Lee ele ia mudando de acordo com o tempo. Então, chegou um ponto que o Bruce falou assim, olha, ele já estava treinando um baita tempo, aliás, sem dar aulas por um baita tempo, chamou os 5 melhores alunos que tinha na academia de Chinatown, que era o Steve Golden, o Jerry Putit, o Bob Bremer, o Pete Jacobs e o Daniel Lee. E ele falou, vocês vão treinar comigo no meu jardim, né? E aí os caras iam treinar com ele sempre e tal. E o Ted Wong, que era muito amigo do Bruce Lee, tentou participar do grupo, mas ele não acompanhava ainda. Então o Ted Wong acabou tendo aula particular depois. Então você vê que tem muita diferença no sistema por conta desses períodos, né? Beleza. 1973, o Bruce faleceu. E depois de algum tempo quiseram fazer uma forma de homenagem ao Bruce Lee, reunindo os pensamentos dele, né? E aí a Linda Lee pediu a ajuda do... Eu não lembro o nome do cara agora, que ele era editor da revista Black Belt. Se não me engano é o Team Ticket. Não. Se não me engano. O Team Ticket era repórter. Não lembro quem era. Não, mas não era o Team Ticket, não. Era o editor. Deixa eu ver aqui. Pode ver que a compilação, eles dão créditos ao Bruce Lee como se ele fosse o autor do livro, mas eles colocam alguém responsável por esses anexos. Gilbert Johnson. Isso. E aí a Linda pediu ajuda do Gilbert para fazer... Na verdade, o Gilbert teve essa ideia, chamou a Linda para conversar e falou, não, vamos fazer isso. E uma das pessoas que mais contribuiu para isso foi o Jerry Putit. Inclusive, se vocês abrirem o nosso Instagram, o The Art of JKD, tem a carta de agradecimento da Linda Lee ao Jerry, falando, por tudo que ele cedeu de material que o Bruce tinha escrito, que o Bruce tinha falado, né? E o Jerry nunca gostou muito de holofotes, né? Por isso ele não foi acreditado como um coautor do livro, né? Uhum. Mas tem a carta lá dela agradecendo, falando que esse material nunca teria saído se não fosse por ele, né? Enfim, o que era o tal do Jeet Kune Do, então? Seriam aquelas anotações que o Bruce Lee fez, né? E nada além disso. São as anotações de estudos que o Bruce Lee fez. Muita então, parte filosófica, muita... Exato, muita coisa que não tinha sequer a ver com artes marciais, mas com estilo de vida, por exemplo, né? O Bruce era taoísta, né? Então, vamos dissecar a palavra. O que é Tao? Caminho. O que é Jeet Kune Do? Caminho do punho interceptador. Tao do Jeet Kune Do. O caminho para o caminho do punho interceptador. Ou seja, quais foram os caminhos que o Bruce Lee tomou para ele estudar, para criar o sistema dele. Quando você lê o Tao do Jeet Kune Do, você vê qual foi o percurso de vida do Bruce Lee para chegar naquilo. Você não vê o resultado final. Você não tem Jeet Kune Do no Tao do Jeet Kune Do. Você tem coisas que com certeza entraram, mas você não tem o sistema final ali. Então, quando a pessoa fala, olha, eu sei Jeet Kune Do porque eu li o tal do Jeet Kune Do, cara, desculpa, você está tentando picaretear por aí. Não é assim que as coisas funcionam. Desculpa, Ban, tem 30 segundos para a gente fechar a nossa live, mas eu vou abrir a live novamente, tá?
porque o assunto é muito extenso e vamos embora, galera. Depois eu vou colocar tudo salvo no YouTube. Vai fechar essa live aí e eu vou estar abrindo outra, tá bom?